Olá! Vamos explorar hoje um território bem interessante, né? As falhas da nossa memória. E também, por um caminho um pouco diferente, os erros da inteligência artificial quando ela tenta lembrar informações. Um tema fascinante mesmo. Pois é. A faísca para essa conversa veio de uma análise sobre como detalhes de filmes, sabe? Tipo Aliens ou Todo Mundo em Pânico, às vezes ficam gravados errados na nossa cabeça. E na IA também, né? Que é o mais curioso. Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender por que isso acontece. Será que, assim, os motivos por trás desses erros são parecidos entre nós humanos e as máquinas? Vamos investigar isso. Bora lá. Ok, começando pelo nosso lado, humano. Quem nunca, né, jurou de pé junto sobre um detalhe de uma história antiga e depois, descobriu que não era bem aquilo? Nossa, clássico. A nossa memória está longe de ser uma câmera de vídeo, né? Longe. Exatamente. Ela é mais uma reconstrução constante. O Daniel Kahneman já falava muito disso. E tem vários fatores que contribuem para essas distorções. Tipo, Bom, um deles é o que a gente chama de efeito da narrativa. O nosso cérebro ele tende a ajustar ou até preencher umas lacunas para a história fazer mais sentido, sabe? Para ficar mais coerente. então a gente meio que dá uma editada na lembrança para ela se encaixar melhor numa lógica que a gente mesmo cria? Tipo isso? Exato, tipo isso. E tem mais, né? A influência externa. Às vezes, só de ouvir outras pessoas contando a mesma história, Hum, isso pode sutilmente alterar a nossa própria versão que está guardada na memória. caramba. E a memória associativa também é super importante. A gente conecta informações parecidas. O exemplo do Aliens, que a fonte citou, é ótimo para ilustrar. Aquele da Ripley. Esse mesmo. A pessoa lembrava da Ripley, atirando na hospedeira alienígena, certo? Mas, na verdade, ela usou um lança-chamas. É verdade. Provavelmente a associação filme de ação tem tiro foi mais forte e causou essa troca na memória. E a emoção forte também, né? Grava a memória com muita vividez, mas não garante que os detalhes estão certos. Nossa, faz todo sentido. A expectativa, a associação, tudo isso molda o que a gente puxa da memória. Agora vamos levar isso para o mundo da IA. Ela não tem cérebro, não tem emoção. Como é que ela comete esses deslizes? O erro deve ser bem diferente, imagino. É completamente diferente na origem. Os erros da IA são mais de ordem técnica, sabe? Ligados à programação dela e principalmente aos dados que ela usou para aprender. Como assim técnicos? Então, se um detalhe incorreto, por acaso, aparecer com muita frequência nesses dados, associado a um certo contexto, a IA pode acabar reproduzindo esse erro. Entendi. Então ela pode errar só porque o erro é, digamos, estatisticamente popular nos dados que ela leu? Exatamente. E isso já puxa o segundo ponto, a qualidade desses dados de treinamento. Se os dados que usaram para treinar a IA contêm erros factuais ou vieses, preconceitos, A IA aprende errado. aprende e replica essas falhas. E tem um terceiro ponto. A maioria das IAs não tem uma memória persistente entre uma conversa e outra, como a gente tem. Cada interação costuma ser um recomeço. Ela não lembra da conversa anterior? Geralmente não, a menos que seja um modelo específico para isso. E por fim, ela sempre tenta gerar respostas que pareçam coerentes, plausíveis, e nessa tentativa, às vezes ela pode acabar inventando detalhes para preencher alguma informação que falte nos dados originais. E aquele exemplo do filme Todo Mundo em Pânico, acho que ilustra bem isso, né? Que a IA lembrou Sim, que o personagem Shorty levou um tiro na cabeça, mas na verdade foi no pulmão. precisamente. E o fascinante aqui é justamente comparar, né? O erro da IA nesse caso provavelmente veio da estatística, talvez tiro na cabeça seja mais comum em cenas de comédia ou ação nos dados que ela treinou. Ou um erro no próprio dado mesmo. Exato, ou um erro no dado original. Já um humano errando a mesma coisa poderia ser por outro motivo. Talvez por achar que um tiro na cabeça seria mais engraçado ou faria mais sentido naquela paródia exagerada do filme, entende? Entendi. Motivos completamente diferentes, mas o resultado, a distorção do fato, foi parecido. Isso é muito curioso mesmo. E isso nos leva direto para as implicações, né? A conclusão é que nem a nossa memória biológica, nem essa memória artificial da IA são fontes infalíveis da verdade. Com certeza não. E isso tem um peso enorme, né? Pensa na validade de testemunhos em tribunal, por exemplo.
Ou até na confiança que a gente tem na informação que a gente consome todo dia, vinda de pessoas ou de IAs? Então, aquela recomendação que as fontes trazem faz bastante sentido. Para nós humanos, talvez uma dose de ceticismo saudável com as nossas próprias lembranças e o hábito de checar os fatos. Isso. E para IA, a necessidade de uma curadoria muito mais rigorosa dos dados de treinamento e também talvez mecanismos que indiquem para a gente o grau de confiança da resposta que ela está dando. Sinalizar a incerteza seria bom. Exato. A diferença fundamental está mesmo na origem do erro. Vieses cognitivos, a emoção, essa reconstrução narrativa no nosso caso, e limitações técnicas, padrões estatísticos, qualidade dos dados no caso da IA. São mecanismos bem distintos. No fim das contas, então, parece que tanto a nossa mente, com toda a sua subjetividade, quanto os algoritmos da IA, com sua aparente objetividade baseada em dados, podem acabar funcionando como filtros, né? Cada um do seu jeito, distorcendo um pouco a imagem da realidade. É uma constatação importante, eu acho. Mostra que talvez a realidade em si seja menos fixa do que a gente gosta de acreditar. Ou pelo menos a nossa capacidade de capturar essa realidade fielmente é limitada, seja pela nossa biologia, seja pela tecnologia que a gente cria. E as ferramentas que usamos para lembrar e para nos informar, nossa própria mente e a inteligência artificial, são inerentemente falíveis, né? E podem distorcer a verdade? Como é que a gente pode navegar nesse cenário todo? Como construir um entendimento confiável do mundo, ainda mais com esse volume absurdo de informação crescendo o tempo todo? Uma pergunta fundamental para hoje em dia, sem dúvida.